Seja muito bem-vindo a mais um papo sobre melhoria de processos em saúde. Eu sou Ana Carolina Vasconcelos e estou aqui com uma mesa muito fantástica de pesquisadores, professores na área da saúde. E eu vou apresentar brevemente cada um e depois passo a palavra para que eles possam, com muita propriedade, se apresentar. Como anfitriã desse papo, eu estou aqui com a minha amiga querida Thaís Cirilo, que é engenheira de produção, mestre em engenharia de produção, e já vai ter oportunidade de falar bastante sobre a trajetória dela. Com o meu querido amigo também, Bernardo Barros, que foi meu aluno de processos, é médico empreendedor aí de longa data, e vai compartilhar com a gente muitos desafios e aprendizados dessa jornada. E também com o Paulo Prete, que eu conheci há pouco tempo, recentemente, através do Bernardo, e fiquei muito feliz em conversar com você, Paulo, conhecer um pouco da sua trajetória. O Paulo também é cirurgião vascular, médico, aspirante a empreendedor, mas já está com o pé todo lá. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo nesse papo. Eu sou Ana Carolina Vasconcelos, eu sou engenheira de produção, doutora em engenharia de produção com ênfase em gestão em saúde, e a ideia dessa mesa hoje é a gente conversar sobre os desafios do médico empreendedor, como os engenheiros podem contribuir nesse sentido, compartilhar com vocês essas dores, mas também muitas dicas potentes para você que também é profissional de saúde e está começando nessa jornada. Agora eu vou pedir para que cada um de vocês fale um pouquinho sobre o que vocês fazem, de onde vocês falam, para que o público possa se reconhecer e se aproximar da gente nesse papo. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que eu, como você que está assistindo a gente, vai aprender muito. Então, sou mestre em engenharia de produção, sempre estive envolvida mais na área ali de processos, da parte operacional, uma área mais industrial. E conheci a Ana num curso de gestão de processos com exemplos ali, um pouco mais mediado para a área de saúde. Fiquei encantada com as oportunidades que a gente tem de, enfim, contribuir com as ferramentas que a gente aprende com a engenharia de produção nesse outro ambiente. Imagina, médico, cirurgião, então, vocês sabem muito mais do que eu para falar sobre. Essa galera que tem total propriedade na parte técnica, buscando, enfim, melhorar a parte de gestão, começar o próprio negócio, que eu acho que é o principal tema aqui na mesa hoje. Falando um pouquinho do empreendedorismo, do intraempreendedorismo, que a gente tem muito na veia, né, Ana? E então, continuo seguindo nessa parte de professora e pesquisadora para essa área de gestão de processos na área de saúde. De lá para cá, né, Thaís, primeiro minha aluna, depois dividindo sala de aula comigo. Enfim, avançando na carreira acadêmica. Fico muito feliz, Thaís, de você estar aqui hoje como anfitriã, dividindo essa mesa com a gente. Eu tô muito feliz, apaixonada por estar conhecendo aqui. Imagino que a gente vai ter muita coisa para compartilhar. Bernardo, também conhecido como B, por todo mundo, né? E Brainstorm, que eu fiquei sabendo. Bom, queria agradecer. Realmente, eu fui aluno seu, né? Aprendi muito. Eu falei já isso com você. Foi uma virada na minha cabeça como médico. E a gente é muito técnico, né? Só que hoje a gente tem que ser jogado no mercado de trabalho e vir empreendedor sem ter tido isso, né? Isso serve até depois como um estímulo para que a gente disponha disso nas universidades. Perfeito. Então eu sou professor universitário, a gente tem uma liga de empreendedorismo na Unirio, a gente tenta falar disso já para o aluno de medicina, e o Paulo também vai provavelmente comprometer isso depois. A gente sai sem roupa da faculdade. A gente sabe fazer tudo de medicina e não sabe pagar uma conta ou gerir um consultório. Então, a gente teve que, desde o início, eu estou há 17 anos já como empreendedor no consultório, que é um micro empreendedor, e comecei a correr atrás disso. E o curso que a gente fez, mesmo que breve, com a Ana, foi fantástico para abrir essa cabeça e falar, olha, tem um mundo aí que vocês não sabem e que precisam saber. Gosto muito de ideias, sou uma mente inquieta, o brainstorm vem daí, e gosto muito da pesquisa e tenho vindo também com essa área de mentoria, né? Ensinar um pouco mais para o aluno, para o médico, da onde ele está pecando e onde ele tem que buscar conhecimento. E aí, estar aqui nesse podcast é mais aprender do que falar qualquer coisa. É troca, Bernardo. É sempre sobre trocar, sobre doar e receber. Fico muito feliz, obrigada. Paulo? Obrigado pelo convite, né? Conheci vocês dois hoje. Bernardo já conheço há bastante tempo. É demais, mas conheço muito. Inclusive, aqui são uma mesa de professores e alunos, porque o Bernardo também foi meu professor na época da residência. Me identifiquei muito com ele, logo no começo da residência, depois, que já tenho 12 anos, né, nesse microempreendedorismo individual, né, que o médico, ele é o seu próprio produto, né? Então, por mais que tenha uma clínica, mas acaba aqui sendo o nome do médico, a cara do médico, o rosto. Então, a gente está sempre se vendendo, sempre tentando melhorar.
E além de vascular, sou ecografista vascular também. Esqueci de falar que também sou investidor também, porque a Muito questão do pensamento do investidor eu tento trazer muito para minha prática, não só a prática médica, mas a prática pessoal. Sim, Minha perfeito. casa, todos os nossos gastos e aposentadoria, né? Também a gente tem que pensar nisso. Mas, e agora também estou começando esse início do empreendedorismo numa questão de curso, né? Voltado para a área médica. E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. Perfeito, obrigada, Paulo, novamente. Bom, fico muito feliz, novamente agradeço a todos vocês por esse papo e a gente vai hoje abordar alguns temas principais e o primeiro deles é sobre justamente o caminho do médico empreendedor. Em que momento isso aconteceu ali na vida de vocês? O Paulo trouxe aqui até alguns insights, né? Você já sai ali da universidade sendo de alguma maneira empreendedor, mas quando vocês pensam em construir um negócio e principalmente... o Bernardo aí com a clínica, o Paulo também atua ali dentro de uma clínica e está agora discutindo ali novos cursos, etc. A Thaís fala bastante sobre empreendedorismo, mas o ponto-chave é em que momento essa pulguinha foi colocada ali atrás da orelha de vocês, se vocês também percebem isso como uma oportunidade de entregar mais valor para o paciente. E aí eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso, né? Nessas experiências de ensino dentro da universidade, eu conheci alguns, e aí eu percebo talvez que isso seja uma mudança geracional, alguns médicos mais jovens percebendo o empreendedorismo como uma oportunidade de entregar resultados mais potentes para o paciente. E aí, quando geralmente o médico está inserido numa grande organização, ele acaba precisando de alguma maneira... se encaixar, se adequar ali a regras que não cabem a ele definir. E vocês, enquanto empreendedores, tendo essa autonomia, vocês percebem que isso é uma oportunidade? Queria ouvir um pouco de vocês, assim, como é que você enxerga isso? Eu acho, principalmente, você colocou muito bem que o médico, ainda mais quando ele sai da faculdade, ele tem dois caminhos. Ou ele vai dar plantão, e ele não é empreendedor, ele é empregado. Perfeito. Ou então, ele vai fazer residência, onde ele também é empregado, e aí ele não precisa quase de nada de gestão. E ele acha que aquilo é a medicina e que ele vai seguir para sempre nisso aí. Quando ele dá o primeiro passo fora da residência, ou quando ele vê que ele não vai aguentar dar plantão a vida toda, é quando ele tem um choque, ele bate numa parede e fala, para onde eu vou? E aí é isso que o empreendedorismo falta na faculdade, e ele vai começar, acho que desse pé, então talvez 3, 4 anos depois da faculdade, quando acaba a residência, é que ele vai falar assim, eu vou precisar ser um microempreendedor, vou ter que pensar na minha carreira de uma maneira diferente, e aí ele está sem ninguém. Porque ele já não tem a assessoria dos mentores, dos professores, ele já não tem a faculdade e ele não tem para onde ir. Eu posso interromper? Ainda acho que entra num ciclo vicioso de você termina a residência, termina a faculdade, termina a residência, né, vai se aventurar, começa a dar os seus plantões, né, que é a forma mais rápida de a gente conseguir dinheiro, e começa a ganhar dinheiro, começa a gastar dinheiro, começa a entrar numa vida que você precisa daquele dinheiro do plantão, então você dá um passo atrás. Roda dos ratos. Exatamente. Então, para você largar o plantão para poder fazer alguma coisa nova ou tentar sair um pouco desse sistema, é difícil, porque às vezes já tem filho. O seu filho nasceu na faculdade, na residência, não foi? Foi. Então, casei na residência, tive filho O na que eu residência. escuto com vocês falando sobre isso, olha como é que é engraçado, mas é aquele óbvio que precisa ser dito, né? Bom, eu não fiz faculdade de medicina, então eu imagino que seja basicamente o padrão na cabeça das pessoas sair, então a residência, depois plantão, que é onde as pessoas acham que Já vão tem ganhar umas mais cotas dinheiro, ali, né? exatamente. Exatamente. Isso é uma Onde vai a básica. manada, a gente fala muito isso, né, de seguir a manada. Só que aí quando a gente passa por isso na prática, e talvez seja importante passar por isso na prática, escutar pessoas que passaram isso na prática para evitar alguns erros. Sim. A gente volta naquela máxima de que você não recebe pelo que você sabe, sim pelo que você faz com aquilo que você sabe. Então, nesse caso, você pensa, eu sou um produto, como você comentou, eu sou um produto, eu preciso me vender, mas até que ponto eu estou sendo valorizado ou não, e como isso interfere, Ana, naquilo que você comentou, de como quem está sentindo o serviço na ponta, o paciente, no caso, entende como valor. Porque senão fica só produto de produto, e aí vira um vício a roda dos ratos, né? Perfeito. E bom, dentro desse contexto, né, na época, inclusive no início da pandemia, a gente se aproximou das ligas acadêmicas, né? O Bernardo colocou aí muito bem uma primeira oportunidade para esse aluno ter Expandir, contato né? com gestão. E é um movimento bastante recente, né? Quando a gente olha ali para a história da formação médica. E talvez vocês possam até trazer isso com mais propriedade. E é um movimento que eu vejo como muito importante, principalmente porque a gente não tem isso como estrutura formativa ainda Exato. dentro das cadeiras. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina na Universidade Nova de Lisboa,
E estudar valor em saúde é para eles mandatório, não é opcional, né? Não é uma liga que o aluno pode eventualmente procurar ou não. É já uma estrutura formal dentro, a escola de negócios oferece uma disciplina para Mas tá vendo, é uma Essa escola de integração, negócios. Exatamente. Ele tá com um olhar para além da Transversal. parte técnica que realmente o profissional ele precisa atender. Perfeito. E é até importante isso, claro. Pode. Eu explicar o que é uma liga. Tem Ah, gente que não sabe o que é bacana uma pra liga, galera né? se identificar. É, Então eu vou isso. fazer o gancho com você. É porque quando eu entrei eu fiz faculdade na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Me formei em 2000. Hoje anos. Exatamente, UERJ-ano, no caso, médio UERJ-ano, mas em 2012 que eu me formei, se eu não me engano. E lá, assim que eu estava no primeiro ou segundo ano de faculdade, começaram essas questões das ligas acadêmicas, né? São ligas que são organizadas pelos alunos, geralmente com uma mentoria não sei se não chamam mentoria, chamam outro nome, mas de um professor. Um preceptor, ali, exatamente, para poder ser como se fosse o responsável. Mas uma liga, além de ter a questão do desenvolvimento do aluno, não uma optativa, digamos assim, né? Além de ter o desenvolvimento do aluno, tem a questão de trazer um social, trazer um retorno para a sociedade. Então, a liga tem esse objetivo. Em geral, tem a tríade ali, pesquisa, enfim, extensão, né, e ensino. Exato. Eu tive a oportunidade, inclusive foi o Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde que ofereceu esse curso que o Bernardo fez, à época, para os servidores do Estado. Essa integração de quem tem o conhecimento, incluir em outra cadeira. Exato. É a mesma coisa a medicina ensinar saúde para outras cadeiras, saúde mental, saúde física. A Liga vem fazer isso também, tentar trazer um pouco, né? Isso, e lá o laboratório na época fez isso, fez uma integração com a área de saúde, aí toda a área de saúde, tinha enfermeiro, tinha outras cadeiras, não era só medicina, mas que dentro da medicina a gente não conseguiria trazer tanta informação empreendedora, e mesmo médicos empreendedores precisam de uma formação completa para pegar um pedacinho, como a Ana faz, né, e você também, trazer esse pedacinho que é o que importa pra gente. Perfeito. Fazer um curso de gestão completo para um médico é quase impossível. Né? Mas da onde surge esse interesse também, pra gente conseguir deixar claro, né? E até pra você que tá formatar, escutando. né, Exato. qual é a dor real ali desse profissional para o engenheiro conseguir se situar. Porque, de novo, né, a gente tem ali 5 anos de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado. O que disso tudo faz sentido para o empreendedor dessa área? Acho que um passo atrás importante. O empreender, quando a gente discute aqui na mesa, né, Ana, é muito no sentido de perfil. Essa barreira que foi quebrada entre a Ana chegar a ensinar para um médico um pouco sobre gestão e você poder contribuir com as suas dores para ela entender, opa, então isso aqui que acontece na prática, esse incentivo de quebra dessas barreiras é literalmente um perfil que tem em vocês, de conhecer para além daquilo que vocês são pagos para fazer, que vocês entendem como padrão, porque empreendedor é um perfil. Existe pessoas com perfil, postura de inovação, de querer descobrir novas formas de fazer e entender que não precisa sempre inventar a roda. A gente fala muito sobre isso. Na verdade, eu aprendi isso completamente com você. No sentido de, eu posso empreender também, ter essa postura, esse perfil, trabalhando numa clínica, trabalhando num grande hospital. Eu posso ter um chefe, digamos assim. É muito mais sobre a postura. Por isso é tão importante falar sobre o empreendedorismo nesse campo, senão ele não vai ser visto. A gente diz que é quase... O termo é ruim, mas eu acho que funciona adestrar a mentalidade para resolver problema, para identificar problema, encontrar a causa raiz, projetar a solução, implantar. Porque os problemas estão ali. Exato. Sejam eles dentro de uma clínica pequena, eu trabalhando para alguém, eu trabalhando no meu próprio negócio, eu acho que preciso existem saber vários onde níveis, atuar. né? Para quem não gosta do empreendedorismo, os médicos que têm algerias ao termo, você pagar as contas de casa de uma maneira positiva, pagar um IPTU, IPVA, é uma maneira de empreendedorismo mínima. Então, eu acho que o que a gente precisa deixar bem claro é que empreendedorismo é vida, né? Não é Ser sobre... humano. Você não é empreendedor só quando você tem seu próprio negócio. Exato, é sobre uma postura. empresa, né? Então, assim, eu acho que o Exato. médico ele tem que entender que ele é um empreendedor já na faculdade, porque ele participa de liga, participa de evento, e que existem vários graus. Quem quiser mais empreendedorismo, vai para um nível maior, vai fazer uma pós-graduação só nesse nível. Mas um curso, gestão, entender como é que funcionam as coisas, é até para quem trabalha dentro de um hospital, que vai gerir 2, 3 pessoas, vai gerir uma equipe. Então, isso a gente aprende um pouco na faculdade, por causa de uma hierarquia, mas a gente não sabe o que está fazendo, a gente não sabe os termos. E muita gente inteligente estudou e escreveu sobre isso antes, e aí eu acho que o grupo de vocês tem que trazer isso. O resumo ou os insights do que a gente precisa saber. Obviamente que a gente não vai ter capacidade de saber tudo, né? Então, eu acho ferramentas que já estruturadas. E que funcionem. E até porque durante 6 anos de medicina, são 6 anos que não dá tempo de ver tudo. Sim. Então, tipo, não dá A tempo gente de ver conversou mais sobre nada isso, além né? do que já não dá tempo de ver.
Então, O Paulo com ter uma 6 residências, ele se sentiu, o que eu faço Calma, agora? São todas, assim. Eu sei que vocês se perdem, não são todas, não. Se Eu somar brinco o com eles que mestrado eles e começaram doutorado. muito cedo. Não é possível esse tanto de bagagem. Eu tenho 4 residências Aproveitando, só. Paulo, curiosidade. Quando que você entendeu, então, que seria importante... Cara, eu preciso aprender sobre isso. Eu quero ter meu próprio negócio. Será que eu preciso ter meu próprio negócio? Quando Como a que- esposa puxou a orelha, né? Vamos produzir, vamos aumentar o faturamento. Vai chegar nisso, vai nisso. Mas foi, tipo, eu acabei a faculdade, né? Fui fazer. Você brincou que você é um aspirante a empreendedor. Isso aí, e a mas Ana esse disse é que o- não é verdade. Isso já é o finalzinho, assim. Mas eu acabei a faculdade, realmente, aí é o que vocês falaram, a massa, né? Tenho que fazer residência médica, né? Muito poucas essas pessoas que, pô, vou trabalhar antes para depois eu ver o que eu quero fazer. Eu fui com a massa. Fui com a massa e errei. A primeira residência que eu fiz foi de ortopedia. Cheguei a passar, fiz 4 meses de ortopedia. Nesses 4 meses eu não abri um livro para estudar porque eu não gostava do que eu estava fazendo. Não, é muito meio bizarro, assim. Você tá num lugar que você não quer estar. Sim. Sim, Que é quase a todo gente já dia. viveu isso, né? E era puxado pra caramba. Eu tinha que estar 5 horas da manhã no hospital. Às vezes passava o dia inteiro operando, sem almoçar, sem jantar, sem dormir. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. Aí eu larguei, fiz de novo a residência, aí passei pra cirurgia geral. Fiz 2 anos de geral, depois eu passei pra cirurgia vascular. Fiz mais 2 anos de cirurgia vascular. Vai chegar nas 7 que eu falei. E ele tem 24 anos. Tenho 28, mentira. Aí fiz mais 2 anos de vascular. Depois eu fiz mais 1 ano, que é um opcional dentro da cirurgia vascular, que é cirurgia endovascular, que o Bernardo falou, não faz. Eu falei, vou fazer. Aí eu fiz. E aí depois, no final do endovascular, que eu falei, eu vou trabalhar com o quê? Brasileiro, né? Não queria desistir. Aí eu comecei a pensar, pô, eu vou acabar Até cirurgia. ele sabia de tudo, mas não sabia onde ele ia Exatamente. Aí eu Sabia de tudo, eu não gostei de nada. vou fazer o que depois de trabalhar, acabar endovascular? Eu vou deixar de ser residente e começar a trabalhar. Vou dar plantão, vou trabalhar na clínica, vou fazer. Aí eu falei, não, vou fazer mais 1 ano de. Aí fiz mais 1 ano de opcional de cirurgia, de ecografia vascular para trabalhar com exame. Porque eu prefiro, para mim, a melhor forma de ensino médico, de especialização médica é residência. Acho melhor que um curso, melhor que pós-graduação. Não sei se seja pós-graduação nos moldes da residência. Aí eu acho perfeito. Então eu fiz mais 1 ano. Então foram 6 anos de medicina, 6 anos de residência. Aí me formei. Eu não era nada. Não tinha nada. Eu tinha muita experiência. Deve mas ser não- bem comum encontrar pessoas assim perdidas, né? Total, Sim. total. E Sabia aí, fazer tudo, mas não sabia onde aplicar. Exato. Porque durante essa formação Exato. ele não teve gestão, Exato. ele não fez todas aquelas... E ele nem sabia que aquelas teria essa oportunidade. Essas dinâmicas que a gente fazia lá, Sim. de colocar na prática pequenos modelos do que você está aprendendo. Pessoal, você vai fazer isso, tem certeza? Não, quero isso. Vamos testar, vamos desenhar, É testar esse isso. modelo de negócio. Qual o problema que você avaliar. vai ter lá? Né? Eu quero abrir uma clínica, que a gente escuta muito, né? Clínica de estética. Mas você sabe o que é uma clínica de estética? exato. Você vai ter que ir lá todo dia, você vai ter que fazer gestão, Sim. material, como a gente estava conversando antes. Então, o residente, como ele não tem esse contato, ele só trabalha, Sim. aprende muito, ele vira um ultra especialista e não sabe o que fazer. Sim. E aconteceu comigo, aconteceu Sim. com ele, vai continuar acontecendo enquanto a gente não incluir no meio desses espaços o entendimento do que realmente é aquilo no futuro, né? Sim. Fazer uma projeção. não é do que errado vai dar o ser. plantão, né, como a gente falou, mas que isso seja uma ponte. Mas que existe coisa para além disso, né? Exatamente. E eu acho que essa é a Exatamente. principal voz da Ana aqui em convidar a gente pra mesa. Exatamente. Não, e o plantão pode ter gestão incluída, porque, por exemplo, você pode dar um plantão para montar uma clínica, para Sim. ganhar esse dinheiro. Você pode dar um plantão para pegar mais experiência numa área Com alvo específica. ali Então, o plantão direcionado. totalmente faz parte, inclusive depois de bem formado e uma carreira estabelecida, eu voltei a dar plantão para fazer um investimento extra. E no médico ainda tem, tirando tudo isso, ainda tem a parte social, que o médico, quando faz medicina de verdade, Sim. ele quer devolver. Então, você trabalhar só na medicina privada e não devolver nada. É. Então, eu, eventualmente, e de vez em quando, o Paulo também, a gente vai para o SUS, a gente vai para o serviço público, novamente, para poder devolver Sim. e entregar. Essa, você me lembrou uma coisa legal. Quando eu estava terminando a faculdade, eu pensei, pô, eu quero trabalhar no serviço público para poder realmente dar de volta, retornar para a sociedade. Porque uma faculdade pública, mal bem, é a sociedade que É banca. utopia, Sim. é isso, esse pensamento? Não, eu acho que... Não porque eu não quero ser apenas serviço público. Eu queria pelo menos dar um plantão. Mas aí veio, acho que até, não lembro quem que eu ouvi falando isso, que eu concordei. Aí veio o primeiro plantão em uma UPA, foi na UPA, não vou nem falar qual foi a UPA. Mas e os outros estágios que eu fiz no serviço público, né? Aquela coisa, aquele marasmo, aquelas coisas que não funcionam, aqueles profissionais em toda a cadeia que E aquele que não querem processo trabalhar. engessado, A Ana? falta de Mas gestão. acho que Não Não, foi é, gestão, eu é a acho falta que de aqui- incentivo, O que você sabe? vê na prática? Aí, tipo, Isso, todo isso plantão que vai eu me dava... dando, né, uma certa angústia, porque, de novo, a gente conversou sobre isso e até um convite aqui para a audiência assistir os outros episódios. A gente conversou bastante sobre isso com a Mariana Gomes, que foi colega lá do curso, que trabalhou no SUS muito tempo e agora trabalha no setor na saúde suplementar, e ela fala muito sobre
essa nossa neutralidade diante do sistema. Então, a culpa é do exatamente. sistema de saúde, eu não sou Exatamente. parte dele, eu não sei gestão, o problema não é meu. E aí, quando ela se percebeu parte desse dele. sistema de saúde, e aí na fala do Paulo, né, a minha inquietude seria, tá, mas o que você consegue fazer nesse sentido? Nada funciona porque sempre foi assim, síndrome de Gabriela, ninguém é protagonista ali, ninguém se sente responsável. Não tô te culpando, Não, nem não, dizendo não. que você... Não, mas é a realidade, É. porque a gente vê muito longe quem toma as Sim. decisões e a gente Sim. não É. consegue acesso a quem toma as Exato, decisões. exato. E aí, voltando até no gancho que o Bernardo colocou, né, de entregar esse tipo de conhecimento estruturado para quem vai estar na ponta, Sim. porque nem sempre eu vou ter ali um engenheiro de produção, eu vou ter um médico que assume a direção, que assume a coordenação, que assume a supervisão. Então, se esse médico ele compreende o processo, olhar transversal da clínica, uso de recurso público, consegue coordenar uma equipe, dimensionar capacidade, olhar indicador, por exemplo, produtividade, eu acho que a gente consegue, não sei se é utopia, e voltando à utopia da Thaís, mas eu acho que a gente consegue dar um passo à frente em mitigar muitas dessas dores. Mas o que você acha, assim, por exemplo, de um currículo mínimo para quem vai ser médico e gestor? Porque ser médico não tem nada a ver com ser gestor. Sim. Se tiver as duas coisas juntas, é fantástico. Então você vê diretores de hospital, chefes E de às serviço vezes que ele nunca era um ouviram falar médico de Lean, brilhante. de nada. Então, assim, talvez criar essa cadeira e obrigar esses médicos, chefe de serviço, diretor, tem que ter Pelo mínimo, menos. trazer alguma formação. E isso, Sim. sem dúvida. Eu conheço, inclusive, porque a gente tem pessoas que são chefes de serviço, diretores, que Uhum. são médicos e têm algum conhecimento, que são fantásticos. Sim. O serviço voa. Completamente diferente. Faz a É. diferença. Faz Então, a diferença assim, sobre isso. A gente enxerga as diferentes, mas a gente continua indicando chefes que não Mas têm esse a sua conhecimento. própria pergunta, ela é a criação de um contexto para a resposta que a Ana vai dar. No caso, quando vocês construíram um contexto, como você comentou, eu não me vejo parte do sistema, então eu sempre vivi dessa forma, eu entendo que talvez eu não tenha força bastante, ou nem sabia que tinha às vezes um campo a de pessoa gestão tá para perdida estudar. mesmo, né? É. Ele enxerga o problema, mas não tem técnica, Só que não olha tem essa método. lista de problemas que você listou, que na verdade, talvez o problema já tá tão enraizado que vira uma rotina. Sim. Não sei se ele é um problema, sempre foi assim, Sim. acredito que é assim. Pra buscar resolver, porque assim, continuar fazendo o que a gente cria já um time faz. muito bom pra resolver algo que nem deveria existir. Exatamente. Então, Então, Peter assim, Drucker aí na história. Veio se tornando dessa maneira e hoje a gente chega agora, né? 40, 30 anos. E já está 60 anos o SUS assim, uhum. ele é assim, né? É o que você falou. Essa é a realidade, você trabalha e vai resolver dentro daquele... O mínimo, eu acho que é ambiente que você entender que puder. sim, você está dentro desse sistema. E você é atuante, né? Atuante. E não passivo nesse Não tô dizendo contexto. também que a pessoa vai ser a salvadora da pátria e conseguir resolver 100% dos problemas, mas precisa ter essa sementinha instalada. Eu acho Sim. que é por isso que estamos falando mais sobre isso hoje. E quem se prejudica, né, com o motivo que você quer empreender, que eu quero empreender, é quem se Que tá na ponta. quem tem o malefício é o paciente. Sim. E nós somos todos aqui usuários de saúde, Uhum. para além de profissionais que estão Direto nesse ou meio. indiretamente. Tentando trazer aqui uma resposta mais pragmática para a pergunta do Bernardo, e até, enfim, obviamente eu vou falar do meu lugar ali de formação. Quando a gente olha para os conceitos de gestão de processos, eu acho que qualquer pessoa, em qualquer atuação, em qualquer sistema, seja ele de saúde ou não, precisa ter conhecimento sobre isso. Porque a gente está entregando alguma coisa para alguém, e aí eu acho que essa é uma deficiência que nasce muito lá atrás, Sim. quando a gente olha na segunda revolução industrial, e a partir dali projeta tudo de forma industrial. Então a gente tem hora para entrar, hora para sair, a gente parte de uma premissa de que o trabalho é repetitivo, quando muitas vezes ele não é. Então, a gente está projetando a organização de forma errada e está inserido nela de forma errada sem ter um conhecimento transversal. Então, por exemplo, o Paulo ali atuando como ecografista, ele vai fazer o atendimento dele. Ele não entende o que vem antes, não entende o que vem depois, o paciente dele é penalizado porque o paciente percorre a jornada. Ele é um pedaço, ele é um elemento da E ele jornada. está sendo cobrado pelo pedaço dele, Isso que eu porque ia a falar gente agora. foi criado assim. E mais, às vezes ele é cobrado pelo resultado no final, Também. sendo que não cabe a ele Ele é atuar. uma peça do Exato. contexto. Exatamente. Eu acho Assim, ele faz um diagnóstico para um paciente que está atravessando vários serviços, por exemplo. Mas o desfecho desse paciente é o que é cobrado pelo gestor, pelo diretor, pela alta liderança, pelo governo, né, que está definindo ali, enfim, por exemplo, o orçamento. Uma parte prática muito simples, é um paciente que tem uma dor na perna e uma trombose, ele demora 2, 3 dias para conseguir um ultrassom, ele só vai fazer o ultrassom, Sim. mas o paciente já chega reclamando, muitas vezes é um paciente grave, esse paciente vai sair com diagnóstico e ele não vai tratar, ele trata, porque eu sei que ele trata, mas ele teria que voltar para o Sim. médico, e aí esse paciente demorou uma semana, ele pode morrer de embolia, porque o sistema Sim. todo
E quem vai ser penalizado é ele que fez o ultrassom e deu o E diagnóstico. sabendo essa questão da falha do sistema, se for no serviço público, eu mesmo já vou iniciar uma medicação, que eu não vou deixar o cara ir embora. Sim, E se for no serviço na saúde suplementar, eu ligo pro médico, porque eu sei que se eu der o exame, o ele vai paciente embora. se perde no sistema, Exatamente. na Então eu já rede, né? ligo direto pro médico dele e explico, né? Ou se ele não tem médico, eu encaminho ele pelo menos para uma emergência, alguma coisa assim, para ele ter atendimento. Porque se eu só preocupar em fazer o exame, Sim. E essa já é um up, né? Quer dizer, Sim. ele já deixa Ele de ser, ele tá ele começa tentando a olhar enxergar. mais partes mais. do processo. Exatamente. Tá pegando mais o todo. E uma coisa interessante é que você falou, né, do ciclo do paciente, a jornada Sim. do paciente, que eu aprendi esse termo com você depois de 20 anos de formado. Você vê como é que a gente não enxerga. Hoje as faculdades estão um pouco mais ativas a isso, mas eu só fui escutar pela primeira vez jornada do paciente no nosso curso, quer dizer, no seu Sim. curso, da Thaís. Então, assim, isso precisa estar no primeiro ano de medicina. Olha, Sim. vocês vão tratar da jornada, vocês têm que ter essa Sim. visão. O médico do hospital, o médico às vezes até do SUS, ele não vai ver isso. E isso é um problema. Porque se ele enxergasse dessa maneira, ele faria diferença. E aí, trazendo mais um pouco para o meu lado, o que a gente faz para mudar o SUS? E o Paulo participa de um dos projetos. A gente faz projetos para resolver o problema do SUS. Então, a gente está aí, como você falou, né, um pezinho no empreendedorismo inicial. Um dos projetos de tratamento de varizes com espuma, Legal. onde a gente verdade. acelera a fila, a gente aumenta o número de atendimentos. E aí hoje eu escutei da enfermeira falando, nossa, você é tão organizado. Eu falei, eu me tornei organizado para que o eu sistema preciso. funcionasse. Mas é porque Sim. é tão diferente ver alguma coisa organizada, aquilo que a gente comentou. Sim. O problema, ele passa a ser rotina, passa a ser Sim. o normal. Uhum. Engraçado que, olhando um pouquinho mais por fora, assim, em termos de negócios, quando você fala, qualquer pessoa de qualquer área precisa entender sobre processos, até quando a gente trabalha sozinho, Sim. né? E aí, eu tava lendo esses dias como é uma ironia, e eu não tô dizendo no sentido ruim da palavra. A gente, enfim, foi moldado, desses últimos anos, para uma produção, uma escala industrial, então Sim. larga escala. Só que o que a gente busca hoje, principalmente quando a gente fala valor ao paciente, ou seja, Personalizar. personalizar, que volta ao estilo Pro de trabalho projeto. artesão, que é um Sim. trabalho. Então mas ao mesmo tempo você é cobrado por trabalhar volume, por gerar volume, Uhum. só que buscando uma personalização que lá atrás, quando era feita olhando a pessoa que estava consumindo em si. E aí, o nosso papel aqui enquanto pesquisadores, além de médicos e professores, e acontece, enfim, pensar em como fazer isso acontecer. Como Porque não é inventar a equilibrar roda. o Sim. Ford e equilibrar o Da Vinci. Exatamente. Perfeito. Quase como Num artista. negócio muito peculiar que é a saúde, não dá pra errar. Sim. A gente quer fazer projeto em escala, né? Quando você pensa na estrutura hospitalar que a gente tem hoje, principalmente porta aberta, ali emergência, projeto em escala. Eu não sei qual a demanda, eu vou identificar essa demanda, mas eu tenho uma alta demanda. Quando a gente pensa ali nas curvas confortáveis de produção, ou eu tenho alta demanda, ou eu tenho variabilidade. E o hospital, ele tá na diagonal, né? Ele quer atender em alto volume, mas Uma alta por Mas variedade. projeto. aí você tem alguns projetos que funcionam muito bem. Triar e Os- redirecionar. Exato, os hospitais especializados. Especializados. E eu não sei por que a gente ainda não tem isso no Rio de Janeiro. A gente agora tem o Hospital Sim. do Cérebro, mas vai para todos os hospitais. A gente tem o Hospital da Mulher, o Hospital do Câncer, eu acho que é o único grande exemplo, né, Uhum. que realmente tria o paciente E oncológico. direciona, né? E aí, como você falou, não cabe todo mundo ainda, mas os processos lá são muito bem Mas executados. a gente tá olhando o quê, né? Em nivelar a capacidade, é negócio, é interessante pro paciente, é o que tá... Aí volta, depende de onde você está falando, né? Uhum. Pensando em SUS, o recurso ele é limitado, eu preciso usar da melhor forma para aumentar acesso. Uhum. Quando a gente pensa em saúde suplementar, a discussão já é um pouco diferente, né? A gente tem o viés ali da rentabilidade junto dessa história. Talvez seja rentável estar na diagonal. O ponto é que isso não é sustentável, né? A gente ponto que eu não acho que a gente consegue precisa- equacionar essa... É verdade. E é o nosso papel questionar, Sim. buscar qualquer tipo de... Eu acho que abrir a cabeça das pessoas para além do que elas já são ensinadas a fazer. E essa discussão, na verdade, é bem interessante, porque os dois sistemas são importantíssimos, né? O SUS não suporta Sim. todo mundo e a sobrecarga do suplementar pode causar uma demandada, ruptura, e né? obviamente, Uhum. né, a parte econômica mexe com isso. Em relação à demanda do sistema privado, né, que não é o suplementar, é o privado, por incrível que pareça, ele também é limitado, né? A gente tem um país com nível socioeconômico muito variável, Sim. mas o Paulo também atende num nível classe A, eu atendo em todos os níveis também, assim como ele, e o que a gente percebe é que mesmo o nível classe A precisa de um custo, ok, você consegue Sim. jogar um valor mais alto, mas você tem que entregar tanto mais que até esse cálculo, Que tem a que gente caber na descobriu lá no balança, né? consultório que tinha algumas coisas que a gente fazia de alto padrão que não valiam a pena financeiramente
para nós, quer dizer, para a clínica. Uhum. E isso você E precisa de talvez nem gestão se o tempo convertesse todo. em desfecho para o paciente no fim das contas. Assim, ele até era bom, mas pra você ter uma ideia, o lucro era menos de 5%. Uhum. Que como empreendedor, isso não vale a Não pena se para o paga. nosso Não se consultório. paga. A não ser que você vá ser a porta de entrada, a gente está falando aqui de alguns detalhes, mas, por exemplo, o Botox é a porta de entrada num consultório de estética, mas o lucro é muito baixo porque vem muita gente e roda Uhum. fazendo os outros tratamentos. Ele, na verdade, é um chamariz, né? Um chamariz. Mas tem outros processos, outros procedimentos que, se você não calcula entrada e saída, e a gente foi fazer Sim. isso agora no último ano, eu falei, tem procedimento que você está com quase prejuízo. Sim. Se você for contar todos os custos. Calcular entrada, saída, demanda, o que é chamariz, o que não é, qual vai ser meu modelo de negócios, quem que eu vou atender, qual vai ser o formato, etc, etc. É uma área de conhecimento. A área de Então, conhecimento. e essa área de E conhecimento precisa entender de processos. que eu queria entender, na verdade, se você puder fazer um resumo, Ana, qual o tamanho disso que a gente precisa saber e se a gente pode aprender isso por etapas. Tá, eu vou dividir a dica em duas partes. A Uhum. primeira, a Thaís vai falar com muito mais propriedade que eu. Uhum. E depois que o negócio já está desenhado, aí você passa a bola de volta para mim, né? Ela fala de empreendedorismo, de estratégia, de ferramenta. E Thaís, talvez você possa dar ali 3 dicas, 3 ferramentas que esse médico precisa conhecer para desenhar o negócio dele. Então, o negócio não existe ainda. Por onde a gente começa? Quais Básico, são os básico do primeiros passos? Tem que ter desenhado um modelo de negócios. Não tem como fugir. Um Canva da Óbvio, vida. sendo dito, o simples que funciona. E eu acho que para dentro desse modelo de negócios, para além de você identificar o seu, lógico, seu público-alvo, sua persona, que seja, quais vão ser os canais que você vai se comunicar com essas pessoas, quais os produtos oferecer, eu coloco um step anterior que eu acho bem estratégico, que é muito simples, um SWOT, muito bem claro, que Uhum. é entender o contexto que você está inserido. Traduz pro... O Bernardo fez uma cara de interrogação, Eu vai. lembrava que era um relógio. Como eu não falo nada, eu fiquei na minha. SWOT, eu preciso ter um relógio. É uma ferramenta, basicamente, para você conhecer o seu ambiente externo e o seu ambiente interno. Aí, nesse quesito, é autoconhecimento, para você identificar quais são as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Ou seja, As suas forças e suas fraquezas. forças ali e também. fraquezas também do ambiente externo, mas principalmente do seu autoconhecimento. Vou fazer uma pergunta agora, voltando para o público que estaria assistindo, que seria médico também. Quando você diz Ah. modelo de negócio, tem tipo assim, uma clínica, Um modelo de business negócio? Canva, por exemplo. Eu quero abrir tentando uma entender. clínica de estética. Então, tipo, o geral seria o modelo de negócio. Tipo, Exato. Tá. Primeiro, aí por isso que eu falo desse step trivial antes, que é o que eu sou boa fazendo, o que eu sei fazer muito bem, que eu o que as gosto. pessoas. O que é oportunidade para mim Elogiam, nesse contexto, exato. nessa sociedade. Uhum. Perfeito. Me conheço bem, sei essas minhas fortalezas. Ninguém é bom em tudo, então as fraquezas que eu vou precisar desenvolver ou ter parceiros, e aí entra em outros vieses. Deixa eu até abrir o significado das letrinhas. É strength, enfim, tem um Em significado. inglês. E também conhecer um pouquinho do ambiente externo pra, ok, eu quero abrir uma clínica de estética. Gente, tem um monte, mas não é só porque tem um monte que não vai dar certo. Precisa entrar algum tipo de diferenciação. E eu sei que é massivo falar isso, todo mundo fala isso em curso de branding, marketing, mas é muito importante ter um modelo de negócio para entender onde que eu tenho o meu singular, a partir da minha fortaleza. Eu vou atender nessa área, e esse vai ser o Botox vai ser o que vai chamar atenção, mas eu quero encaminhar para tal tipo de tratamento que eu sei fazer melhor, que eu consigo lucrar mais. isso é um diferencial. Exato. S, strengths, W, weakness, O, opportunities e o T, threats. Então, são suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É o simples que funciona. Funciona se você tiver seu pequeno negócio, Você uma fez clínica. isso já? Não. Tem que saber. Ó, eu faço um treinamento, Ainda eu não. fico Ele é mais jovem, de revisando. repente ele passou pelo SWOT. Eu sou menos experiente aqui, então é comigo. A gente faz Paulo um ficou até treinamento vermelho, contínuo. Bernardo. Não é que tá A professora aqui, tá te Temos corrigindo. dever de Não, casa é nesse assim, podcast. Só no chicote, sempre foi assim. Então, como é que é o link embaixo, né? O SWOT, vocês já vão dar uma dica A separada. gente vai montar o framework, disponibilizar Tá. o Business Canva também, é o Perfeito. próximo passo, né? Que é Exatamente. desenhar o modelo de negócio. E o Persona, vocês acham que também está incluído nesse, por exemplo, Com certeza. curso de gestão? Ou isso tem que vir de fora? Isso dá para incluir? Por isso que depois você continua, mas você consegue incluir isso tudo em um evento ou em um curso? Ou você precisa Não, são fazer duas vários coisas treinamentos? que podem São ser duas estratificadas. fases, são duas fases, por isso eu pedi para Thaís falar A primeira fase. sobre o desenho do negócio primeiro, Uhum. e depois do negócio funcionando, a gente discute como melhorar o processo. Exato. É claro que eu consigo revisitar esse planejamento a cada ciclo de melhoria, e a ideia é que isso seja cíclico mesmo, Uhum. mas aqui a gente está falando do momento em que o negócio nem existe. Entendi. Então, Esse é o primeiro step. Você vai definir Seria seu... na medicina, na residência, enquanto está no plantão e não aguenta mais passar a noite em acordado? qualquer momento Em qualquer em que a momento. gente queira desenvolver um negócio.
E esse negócio, ele pode nem ser um negócio médico, tá? Então, se eu quero desenvolver um negócio... Importante. Sim. Não Ser o gestor da precisa clínica. ser Exato. só quando você vai criar o seu próprio negócio. Eu não tenho interesse em ter a minha própria clínica ou consultório, então eu não vou fazer. Um intraempreendedor, uma intraempreendedora pode e deve exercitar isso. E no ambiente que você tá, por quem você quer ser ouvido, quem que você quer se aproximar, o que que você quer aprender mais, o que você entende como fortaleza que vai ser diferente dos demais que estão trabalhando com você, o que que você precisa desenvolver, porque, novamente, ninguém sabe tudo. Beleza, tenho isso muito bem consolidado, entra a parte de como eu posso melhorar o que já é feito. Então, Perfeito. aos 35 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, eu vou falar o seguinte. Último ano de medicina, no internato. Se a gente tivesse uma dinâmica como essa, a Sim. pessoa já ia saber não sair para ortopedia, Não ia sair ir no para escuro. cirurgia geral. E o fazer uma ponto-chave dinâmica é disso. Bernardo Brainstorming já vai sair desse papo, combinando com a gente uma agenda. Sim, pra Vamos fazer criar o uma SWOT. cadeira fixa aqui no último ano de Eu acho que residência da só de Unirio. SWOT Uma daria liga. um episódio Uma inteiro. liga. Não tem dúvida. Daria um episódio inteiro falando de oportunidades dentro do SWOT. Não, e é isso, você traz muita coisa, pelo que eu estou percebendo, né? A gente tinha que saber muita coisa para montar Sim. o que a gente montou na raça. Sim, e Se a gente errando, bota- né, Bernardo? se a gente bota o Desperdiçando SWOT no recurso, último né? ano da medicina, se a gente coloca o branding ou eventualmente persona no primeiro ano de residência, incluir pequenas pílulas de gestão, Perfeito. até que quando você vai montar seu negócio, aquilo já está em você. Sim. Exato. Que é o que acontece com a medicina. A gente aprende célula desde o colégio e vai melhorando, Sim. até que a célula do médico, ela tem milhões Sim, de de elementos. especificidades. Então, Sim. talvez a gente tenha que, aos pouquinhos, incluir. Sim. Eu já estou cheio de ideia mesmo. Ana, criei meu modelo de negócios. Quero agora? começar com você. E agora, o que que eu faço? E agora, não estou faturando, não estou conseguindo captar cliente, estou Tô desperdiçando exausta, recurso. desperdiçada. Vou voltar pro CLT, eu não sei o que eu quero fazer. Tem um Calma, plantão para calma. pagar. Da onde eu vou tirar o recurso também é importante. Exato. Calma, vamos lá. Tô A gente, cansada de falta de... aí a gente começa, de fato, o método de melhoria de processos que a gente tanto comenta aqui. E aí, quais são os passos fundamentais? Bernardo não pode dar opinião nesse momento, porque você já fez o curso, sem spoiler. Essa é mais pro Paulo Só não conhecer. faz pergunta, só fala. A gente desenha a situação atual, então já desenhei ali o SWOT, meu modelo de negócio, meu negócio está funcionando, eu preciso entender que processos são esses, como eles estão configurados, quais são os indicadores que são chaves ali para mim, para eu conseguir ter um farol do que funciona, o que não funciona hoje, de acordo com o meu objetivo estratégico, e a gente pode incluir o BSC aí nesse Sim. planejamento, né, Thaís? BSC. Que é o Balanced Scorecard, é o nosso painel de indicadores. Legal. Eu vou desdobrar a perspectiva do cliente, na perspectiva financeira, os processos que vão atender a isso, como a minha organização está estruturada. Então, a gente constrói ali um painel de indicadores para monitorar essa operação. Indicadores seriam os números que você vai ter que conseguir para poder saber depois o que vai Medição. fazer. Eu tenho que ter dado para gerar um indicador e o indicador tem que estar atrelado a uma meta. E aí eu vou ficar sempre comparando. Eu alcancei essa meta ou não? Se O eu não nome por alcancei, si só, eu né? revisito o processo. O indicador, ele tá ali justamente para a partir dos dados que você tá alimentando, Ser você um precisa farol, né? comparar. Eu saí daqui, quero alcançar aqui. Eu tô progredindo, tá fazendo sentido? Então é É. para indicar a dor do processo mesmo. Esse é o tipo de coisa essencial para o Sim. empreendedor e que o médico não faz. Eu posso Sim. falar em 99% dos médicos, atende localmente, vai para casa com o dinheiro, Curiosidade. paga e não faz. Quando o médico escuta isso, não sei vocês são interessados na área de empreendedorismo, dessa parte de gestão, que eu acho que é um diferencial muito grande, anos-luz à frente de muitas pessoas que estão nesse Sim, dos ramo. 99%. Exato. Mas quando escuta, é como se fosse pensando assim, Vou nossa, sair daqui e mais uma estudar? coisa que eu tenho que fazer, mais uma coisa que eu tenho que alimentar, já não basta meu plantão de 72 horas. É como se fosse mais uma, passa a ser maçante. Inclusive, até conversando recentemente com minha esposa, exatamente isso. Tipo, médico não adianta ser só médico hoje em dia, né? Não vou sair, vou começar a atender e vida ganha. É pensar todo esse processo, tudo isso que às vezes intuitivamente você acaba entendendo, aprendendo, né? E só que a gente acaba sabendo dos casos que deram certo, mas tem muita gente que não conseguiu fazer empreendedorismo, né? Fazer a clínica ou fazer essa gestão e acabou... A Não cada sei, hora mas de quando gestão é um vocês- paciente a menos que você atende. Então, na Sim. cabeça do médico, você perdeu o exatamente. dinheiro e não ganhou. Exatamente. Mas nessa hora você vai conseguir liberar a capacidade para atender 30 outros ao longo do mês. Essa é uma Exatamente. visão de gestão, mas não, mas a mas visão não do tem médico é, se eu visão. ficar É. uma hora curto fazendo prazo. Curto prazo. anotando ou É. pegando um computador que faça essa análise, por isso que eu perguntei dos dados, né? Sim. A gente não tem na nossa prática, a gente não tem dados. Não. E não tem quais dados receber. Então, por exemplo, É. eu sei o número de pacientes que eu atendo e quanto que eu ganhei no mês, mas eu Vocês nem têm faço dados, essa média. Vocês não têm as informações, vocês E não não sei. tratam os dados. E não sei quais são importantes. Sim. Olha, a partir de agora, essas informações são importantes para todos os gestores médicos de clínica.
Isso não existe. Você pode procurar até na internet, não é fácil de achar. Projetar indicador não é uma tarefa trivial, tá? Aqui a gente diz, desenha um BSC, projeta indicador de eficiência, eficácia, efetividade. Não sei se o Bernardo lembra da diferença. Pergunta não. Não. Mas o ponto aqui, Bernardo, é que apesar de difícil, eu preciso fazer. Porque é isso que vai me direcionar onde estão as oportunidades e quais são os problemas, as causas raízes daquela organização, daqueles processos. E o médico ele não precisa fazer sozinho. Né? Exato. Ele tem que saber fazer. Um grupo de melhoria. Exatamente. Até porque, Paula, essa colocação é bem importante. Ninguém faz a jornada do paciente sozinho. Sim. A gente tem uma linha de cuidado, eu tenho um conjunto de profissionais e esses profissionais precisam pensar juntos em como tratar essas dores. Né? Porque, por exemplo, seguindo o seu método, não é a pessoa vai fazer e vai fazer sozinha. Não é para ser o mágico. Mas você tem que, para você guiar, você tem que saber todos os processos, né? Para você poder ajudar e mais, em tudo. Paulo, para fazer a pergunta certa. Sim. Porque os problemas, eles estão ali. E aí, quando o Bernardo fala, né, 1 hora de gestão, eu deixo de atender 3 pacientes. Só que se eu não faço isso, eu vou ficar apagando incêndio nos outros 100 que eu estou atendendo ao longo do dia. É difícil ver isso. E a Thaís até comentou isso no início, né? A gente tá tão habituado que a gente não se questiona. Por que eu tô apagando esse incêndio? Exato. Só que se você não tira o zoom e olha isso como um processo e olhando o indicador, a gente vai continuar imerso ali num emaranhado de efeitos e de problemas que prejudicam não só o paciente, mas a saúde financeira da organização. A provocação que eu faço em relação a isso é que não necessariamente, você vê como é que a cabeça ela fica muito fechadinha. Ah, meu Deus, eu vou deixar de atender tantos pacientes. Eu posso ganhar mais, não simplesmente produzindo mais, eu posso deixar de perder para ganhar mais. Para além daquele horário, ou atender mais paciente, aumentar minha capacidade, ou investir em outras ou atender melhor e poder cobrar mais por isso, né? Você ter uma área Esse valorizada. exemplo eu tenho em casa, na verdade. Hoje eu atendo menos e ganho mais do que quando eu tinha aquela loucura de atender. Porque você deixa de perder. O médico era assim, olha, eu atendi 40 pacientes hoje. Nossa, esse médico é o melhor de todos. E isso mudou com a nova geração, principalmente a partir de 2010, eu acho que foi uma virada por causa dos métodos na cirurgia vascular, que melhoraram tecnologicamente. E houve uma rachadura grande entre médicos mais velhos e médicos mais novos, porque o ganho foi mais ou menos se equilibrando por uma consciência de gestão. Então você vê grandes cirurgiões vasculares que têm um faturamento limitado pela força de trabalho. E eu entendi isso. Uma das coisas que o gestor, que o empreendedor tem que entender é o seguinte: se ele ganhar dinheiro só com a hora trabalhada, tem um limite. Sim. Então, você tem que começar a gerar valor fora da sua hora trabalhada. Você passa a ser o seu próprio gargalo. A gente também comentou isso, né? No bate-papo eu li num livro que mudou minha cabeça e que eu emprestei, depois tive que brigar para receber esse livro de volta, e eu não empresto mais livro, é que se você é a principal engrenagem do seu negócio, ele não tem futuro. Exato. Então, você tem que criar uma série de engrenagens que sejam equiparadas. E aí, eu acho que, para o médico, isso é um avanço maior, mas eu acho que a gente tem que voltar e falar, como você estava comentando, eu acho que você podia comentar um pouco mais, o básico. Onde começa, quais são os problemas, por que o médico não quer saber será que ele não quer saber a verdade, né? Alguns. Mas vamos lá, então desenhei a situação atual, entendi que dores estão ali nos meus processos hoje, e aí a gente começa a aflição. É uma casca de banana que eu digo. Eu quero resolver tudo. Já que eu tenho clareza de todos os problemas, quero resolver todos. E o que acontece se a gente resolve todos os problemas? Eu desperdiço recurso. Aquele famoso, como eu faço tudo isso, faço tudo mal feito. Não, Ou fica muito caro, né? E o ponto-chave é, eu não preciso resolver todos os problemas. Eu preciso encontrar a causa desses problemas. Porque muitas vezes o Paulo, chegando lá para dar o plantão dele no SUS, ele se deparava com um efeito. E aquele efeito, ele nasceu lá atrás, ele nasceu em outro processo, em outro momento no tempo. Então, é importante a gente entender desse emaranhado de problemas quais são as causas raízes. Exato. E aí, desenhando o método, a gente sai da identificação da situação atual e chega na análise dessa situação atual, na análise dos problemas. E aí, a sopa de letrinhas, né? Eu digo que é a nossa revanche. A gente tem uma série de diagramas de causa e efeito aqui. O 5 porquês é o mais simples. E aí o Bernardo, pai de 3, ele certamente vive isso no dia a dia. Mas por quê, pai? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente perde essa habilidade que a gente tem quando criança, né? De se perguntar por que as coisas acontecem. E aí, se eu pergunto por quê, e aí 5 é só o nome da ferramenta, eu posso perguntar tantas vezes quantas sejam necessárias, eu vou sair do efeito e encontrar a causa. Encontrei a causa, é nela que eu tenho que despender energia, recurso, esforço, motivação do time.
E aí 5 porquês, tem o diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, a árvore de realidade atual, todos são diagramas de causa e efeito fundamentalmente, mas a gente quer sair de um emaranhado de problemas e encontrar aqueles que são as causas. Não é novidade para vocês? Vocês dois cirurgiões e pesquisadores, vocês querem encontrar a causa daquela questão do paciente e vocês mais do que ninguém sabem que se eu resolvo o efeito, o que acontece com ele, volta a acontecer. Enxugar a poça no chão ao invés de consertar o problema da E aí torneira. pior, eu vou criar uma equipe para mitigar efeito. E Desperdício. aí, de novo, esse médico que deixou de parar 1 hora do dia dele para olhar o processo, ele vai ficar 7 outras horas apagando incêndio ao longo da semana dele. Ou tendo que atender 50 pacientes a mais por semana para Pra pagar compensar o gasto. O desperdício que ele tá tendo em E algum aí, por ponto, que que né? a minha realidade é assim? Eu não consigo dar tração, eu não consigo aumentar a capacidade, não tô ganhando quanto eu quero, não tô satisfeito no que eu tô fazendo e vejo outras pessoas funcionando. Porque é muito comum a gente estar discutindo aqui e ter aquele espírito que eu acho muito importante, ele tem que acontecer de, entendi, então eu quero mudar a maneira como as coisas são feitas, agora eu quero entender É o gestão. eureka, né? O momento de Não, despertar. exato. A sementinha foi instalada, mas as coisas não podem ser feitas de forma empírica. Sim. Por isso que a Ana fala muito sobre o método de medicina. Existe um método, existe uma caixinha de ferramentas e isso Perfeito. pode ser aplicado em qualquer contexto. É muito importante que surja esse incômodo, porque ele tá ali. Ele precisa entender que isso aqui não é normal, isso aqui é anormal e eu posso ganhar mais, deixando de perder tudo aquilo Talvez que a gente seja o comentou. primeiro passo, né? Sim, O primeiro exato. passo é incômodo. Mas o Exato. empírico, ele não é sustentável. Você vai naquele gás e aí depois você perde. Agora, o que eu tenho que seguir e funcionar? Eu sei que todos os cenários são muito particulares. E o bacana dessas ferramentas, quando a gente olha para o cenário de saúde, é entender como elas conseguem ser adaptáveis para Sim. cada cenário, para cada dor, né? Sim. Porque o processo ele acontece na clínica de 10 pacientes, na de 300, na que fatura 800 Em todas elas milhões. você pode colocar os 5 porquês. Exatamente. Eu acho que às vezes o médico ele acaba se deparando com uma dificuldade de realmente acessar esse mundo. Uhum. E também, tipo, como médico ele acaba ganhando, tem um salário médio, digamos assim, mais alto do que a maior parte da população, o que ele faz? Quando ele precisa Se mais de dinheiro, ele acomoda. trabalha mais. Aí vai É sempre lotando achar cada que só vez consegue produzindo mais. mais, cada vez mais. Quando ele não se der um passo para trás e realmente ver essa questão toda da gestão, de empreendedorismo, às vezes vai pegar uma outra reta, né? Vai pegar um outro futuro para ele e vai ser muito melhor. O Beata me falou uma vez que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Sim. Então, Concordo. se você focar só no trabalho, eu tava um pouquinho nessa, né? Vou trabalhar, eu pensei nisso, aí um lugar que acabei encerrando o contrato, eu não coloquei nada, eu fui me dedicando ao meu curso, tudo isso, Perfeito. somente pensando no futuro. Porque minha hora vai ser escassa, eu só tenho 24 horas por dia. O Beata tem 36, eu tenho 24. Inclusive, vamos Ana tem 48. aproveitar É. esse momento para fazer o merchan do curso, sim, né? o curso. O curso, ele veio, realmente, que vocês estavam falando, tudo isso aqui que vocês estão falando, lógico que em menor escala, acabei passando, né? O curso vem numa tentativa de melhorar algum processo, algum momento da vida, no caso, a vida do paciente, que é trazer mais benefício para ele. O curso, ele é um curso de punção, né? Punção que é um acesso venoso, acesso arterial, acesso superficial, guiado pela sonografia. Por que guiado? Porque a punção convencional, que a gente aprende eu comecei a aprender a fazer punção convencional, acho que no 5º ano de medicina. Brigava com todo mundo para poder fazer, que a gente gostava de fazer. E aí, você tem que, por exemplo, vocês que não são da área médica, né? Você tem que achar uma veia aqui no pescoço, sendo que você não está vendo, ela está a uns 2 centímetros da pele, e você vai introduzir sem olhar. E tem que achar. Porque se você não achar... E não pode errar. E não pode errar. Não Porque se deve. errar, não deve. Não deve, porque é inerente da técnica. E aí? Então isso sempre me incomodou. Pô, eu vou fazer um procedimento que tem um risco de eu não tô vendo o que eu tô fazendo, eu tô só pelo parâmetro anatômico aqui do pescoço. É que quando foi inventado não existia É, tecnologia exatamente, disponível, mas exatamente. que hoje evoluiu. É efetivo, mas cerca de 15 a 20% dos casos tem um tipo de complicação. Então, 1 a cada 5 vai ter Sim, complicação. Então, como pelo menos reduzir esse número, né? Na minha experiência é zerar, mas obviamente, eu sou especialista, eu tenho muita prática, mas o que os estudos mostram é que isso reduz drasticamente. Sim. Então, eu vendo no plantão, os colegas que estão fazendo o procedimento não sabem, eu tô vendo às vezes as complicações, né, de cirurgia vascular já. Eu passei todo esse processo de não sei fazer, comecei a aprender, comecei a ver as complicações, né, ter medo de fazer as complicações. Depois eu entrei na cirurgia vascular, comecei a ficar mais experiente no tipo de punção. Depois eu comecei a fazer ecografia vascular, então eu uni o mundo da ecografia vascular, que é um médico bem especialista, com a parte da cirurgia vascular, e eu percebi o benefício que isso traz para mim, na segurança, Sim.
e no paciente. Na segurança que eu digo de evitar uma complicação, Sim. seja a complicação, saber que o paciente teve uma complicação, e até às vezes legal, né? Outro dia teve um caso de um médico do Norte, Nordeste, fez o procedimento tinha que ser feito, paciente grave, acho que uma criança, o paciente veio a óbito. E aí teve todo o problema que acusaram ele de um monte de coisa, e o cara cometeu suicídio. Não, Nossa. E na verdade ele não era culpado. Não era culpado. Tinha falecido depois de outra coisa e foi retirado do processo. Mas eu acho que tem um terceiro, e aí a Ana vai me corrigir, mas tem um terceiro beneficiário desse curso, que eu acho que inclusive é para onde você vai vender o seu curso com mais intensidade. Para as grandes redes e para as grandes áreas de Já pensei gestão. nisso também. Que Porque economizam, vão né? economizar, porque você vai ter Exato, menos sim. complicação. Essa é a segunda parte, eu estou Especial- lançando ainda. Mas, Especialmente, sim. Bernardo, na nova forma de remuneração, né? Exato. A gente tem uma pressão aí por mudar essa forma de remuneração porque o sistema não está se pagando e a gente tem muitos procedimentos empacotados. Então, eu recebo um valor fixo. Se eu Sim. consigo reduzir complicação, esse cara fica menos tempo na UTI, por exemplo. 20% é 20%. Exatamente. Exato. Tem até um estudo de 2016, de São Paulo, não lembro qual foi a faculdade, querendo exatamente isso. Será que a punção guiada por sonografia, que vai ter todo esse aparato, vai ter a máquina, tudo isso, vai ter um gasto maior, ele vai ser melhor financeiramente Pra cadeia comparada como um com todo. a punção convencional? Aí o tempo coloca, no começo, assim, na primeira visão, eu não lembro os números, mas que a punção convencional gastava R$ 166 por paciente. E a ultrassom dava uns 200 e pouquinho, se eu não me engano. Porém, levando em consideração que a punção guiada por sonografia reduz drasticamente as complicações, e olha que eles só usaram 3 complicações, que era pneumotórax, hematoma e hemotórax, que é sangue ou ar no pulmão, né, na cavidade pulmonar, ou hematoma. Isso já se invertia. Sim. Então a punção trazia muito benefício financeiro Sim. pro hospital, no caso. Vamos reforçar aqui, Aí a né? gente tem que olhar a jornada de novo, né? De novo. Pois é. Não, e faz todo sentido quando você pensa em empreendedorismo. Você vê que ele fez essa jornada Sim. toda lá do porquê, para chegar desenhar no o que está faltando é um Sim, curso. para desenhar o produto. E agora está faltando um pedacinho, depois você dá essa dica para vocês, dão essa dica para ele, para onde ele vai entregar esse curso. E depois de 6 anos de residência, muito bacana você ter se encontrado numa especialidade tão importante e pensar que qual que foi o seu incômodo aqui? Eu não sei se incômodo é a melhor palavra. Como é que eu consigo replicar esse meu conhecimento para ele não ficar fechado só onde eu trabalho? Empreendedorismo. Exatamente. Inicialmente, a minha intenção era fazer um curso presencial. Só que o presencial eu ia empacar na escalabilidade. Sim. Que eu tinha que estar lá, teria que estar fazendo o curso, teria que ter toda uma gestão, uma logística de alugar um espaço, não sei o quê. E aí eu comecei a falar, cara, não estou gostando disso. Foi aí que eu tive a ideia, o desafio de fazer um curso, no caso eu chamo de treinamento, online. Então, Com vídeos práticos. Eu acho que explicando. pra frente, já dando aqui uma dica, um spoiler, eu acho que seria muito interessante Já depois... marcando a próxima pauta. Já pra marcando gente o próximo da desenhar gente algumas pensar coisas. business, entendeu? Aham. Desse seu curso. Cara, quem não quer ter a oportunidade, cara, assistir seu curso é demais, gostei, agora eu quero entender o que fazer. De ter horas com você. Você Sim. começa Mentorar. E aí a entra a escalar mentoria, exatamente. para além do seu conhecimento que você já tá colocando lá na internet. Outra coisa, Empreendedorismo. empreendedorismo também, se eu estou lançando uma como eu estou pensando em 5 coisas na Exato, frente, que eu já sim. pensei na questão da mentoria, questão de treinamento de pessoal, mas tudo objetivando o quê? A melhora. Sim. Melhora para o paciente. Por exemplo, a questão de punção superficial. O que eu estou falando de punção profunda é uma punção que a gente não está vendo, mas existe o acesso superficial, aquele que a gente faz na emergência. Às vezes são visíveis, beleza, não precisa de ultrassom. Só que tem alguns casos, aí eu esqueci a porcentagem agora, mas que o paciente não tem essa veia visível, e aí ele vai ter que ir direto para uma punção profunda, um acesso profundo. Então, fazendo também punção superficial guiada por ultrassonografia, eu consigo também ter esse paciente. E eu trago melhora para o paciente, trago melhora para o hospital, trago melhora para o médico. E, gente, que as paciente pessoas não é fazem. cliente. Cliente de processo satisfeito, tá dizendo ali que o processo tá rodando bem, a Aquela gente coisa, consegue... o paciente Não fora- sendo um detrator já nos ajuda muito. Exatamente. Né? O paciente fora do ato médico é um cliente. Estando no ato médico, É um é um paciente. paciente. Sim. Exatamente. Agora, Ana, vou te fazer, eu tinha avisado no início, A vou gente só fazer. percorreu 2 etapas. Mas Pois vai é, não, lá. eu achei Ih, que a vamos correr, terceira etapa você já Não, deu uma 2 boa... etapas do método. Então vamos mais pro método e aí depois pra gente, porque por causa do tempo, eu tenho muito esse comportamento e competências que a gente quer discutir, né? E isso é o que mais me aflige. O que eu preciso saber? Então vai pro método e depois vamos direto para o que eu preciso sair daqui sabendo. A listinha aqui de autores, livros, técnicas. Isso, isso é sempre aquele linkzinho embaixo. Perfeito. A gente percorreu 2 fases. Então, identifiquei a situação atual, analisei quais são as causas raízes. Eu, eventualmente, preciso priorizar essas causas. Lembrando, a gente não tem recurso infinito para resolver todas essas causas.
Se eu precisar priorizar, a gente tem, de novo, uma série de ferramentas que nos ajudam. Matriz Gucci, planilha de priorização, matriz 2x2. Então, são diagramas ali, são estruturas já pré-definidas para a gente conseguir comparar, de acordo com um conjunto de critérios, essas causas. Então, por exemplo, eu quero resolver as causas que afetam mais a assistência do paciente. Ou eu quero resolver aquelas que são mais baratas. Ou eu quero resolver aquelas que são mais rápidas. Vai depender do momento E aquela da regra que a organização. gente escuta, que 80% dos Pareto. problemas são 20% das Pareto resoluções. perfeito. Pareto Fantástico. também é uma estratégia para a gente priorizar, por exemplo. Só que qual que é o desafio do Pareto? Se eu uso o Pareto lá na primeira fase, antes de encontrar as causas, eu posso eventualmente me deparar com um efeito. Porque no Pareto eu coloco todos os problemas na mesma sacola. Entendi. Eu não diferencio causa e efeito. Então a minha dica aqui, o pulo do gato é: primeiro analisa a causa raiz, depois usa Pareto só para as causas. Exato. Porque senão Esse a gente já é cai... uma dica de ouro. Isso É uma de dica ouro. avançada, é uma dica avançada, Bernardo. E aí, bom, passando então do mundo dos problemas para o mundo das soluções, aí a gente entra no brainstorming, que inclusive é o apelido do Bernardo, e tem a variante dele, o brainwriting, a gente pode trazer ali, né, as nossas proposições de maneira escrita, etc., que são estratégias para a gente olhar a causa e começar a pensar em solução. Só são essas? Não, eu posso ir para a literatura, encontrar o que o mundo está fazendo sobre isso. Eu posso convocar um grupo de especialistas para eles se debruçarem naquela causa. E aí, quanto mais heterogêneo esse grupo, mais interessante. Porque a gente vai trazer percepção de vários pontos da jornada. Aí que entra o design thinking. Design Thinking Nessa também é para a parte. gente uma estratégia, então é um conjuntinho ali de etapas para desenvolver solução, nasce lá, né, no desenvolvimento de Isso. produto, e hoje a gente já consegue traduzir isso para serviço. Tá ótimo. Então é também uma estratégia. E aí o mais importante aqui para a gente, ao invés de, né, de dizer, essa ferramenta A ela é melhor que a B, é entender o que eu consigo usar. Então eu preciso promover solução para aquela causa, o que eu consigo usar. Não quero dar nome nenhum, eu vou reunir um conjunto de especialistas, a gente vai discutir junto, cada um estuda, traz sua experiência, tá ótimo. Não preciso batizar aquilo, é importante nessa fase desenhar a solução para as causas que a gente encontrou. E por último, talvez o mais difícil, implantar a solução. E aí por quê? Porque entram outras áreas de conhecimento, o engenheiro de produção ele tem esse olhar, mas não é um olhar trivial, que é como eu garanto a gestão da mudança. Exato. Como as pessoas se comportam ali dentro. Qual é o interesse do Paulo quando ele está ali atendendo no consultório no SUS? Será que ele vai se engajar nessa mudança? A Será que gestão isso dessas afeta? pessoas é que a gente vê no consultório como mais difícil, de Com todo o certeza. grupo, né? Eu acho que de qualquer negócio, a principal trava para fazer a melhoria acontecer, a mudança acontecer, são pessoas. É a porque são resistência das Na verdade, que pessoas. é o negócio que vai são pessoas. fazer Né? acontecer. Isso Exatamente. que é verdade. Né? Exato. E aí, de novo, tem técnica para isso, né? A gente tem ali alguns modelos de gestão da mudança, o modelo de 8 passos do Kotter, tem, enfim, a gente entender qual é o subjetivo organizacional, como são essas normas de grupo, como as pessoas se posicionam, quais são as relações ali dentro do grupo, porque isso não necessariamente está desenhado. Eu posso ter uma hierarquia desenhada, um organograma, mas ele não representa a forma como as pessoas se comportam ali. Exato. Então, o ponto-chave, além de, obviamente, planejar essas ações, entender quem executa, quando executa, ter um cronograma muito bem definido, é realmente entender ali como as pessoas estão se comportando nesse ambiente. Seria reescrever o POP, aquele planejamento que você faz no início. O POP é técnico, o POP é a descrição técnica. Agora, se, por exemplo, eu tenho um recurso que negligencia esse POP de forma deliberada, eu preciso saber quem é. Eu preciso saber por que ele está fazendo isso. Né? Se é uma ação deliberada, se é um desconhecimento. Porque não adianta eu, enquanto gestor, desenhar o POP, entregar e colocar na mesa. Eu preciso saber como as pessoas vão reagir a isso. Por que eu tenho um detrator? Por que eu tenho alguém, por exemplo, que é um líder ali dentro, mas ele não tem um cargo de gestão? Exato. Esse líder ele pode influenciar a opinião dos outros. Ele tem que ser meu parceiro nesse projeto de mudança. Entendi. Se eu não identificar essa pessoa lá no Step 1, muito provavelmente eu, enquanto gestor, vou percorrer os desperdiçar um 4 monte de e não ponto. vou conseguir implantar nada. Posso pedir um favor, não favor, mas uma Diga. ideia que eu não sei se vai ser muito difícil. Porque, por exemplo, eu sou aspirante empreendedor. Muito bom. Temos aqui uma divisão bem grande aqui de conhecimento. Então, realmente, são vários processos. Mas consegue dar um exemplo mais prático, às vezes até a pessoa que está vendo também, para poder entender, pelo menos De tudo isso? Não de tudo isso, que eu acho que é muita coisa, mas pelo menos alguma coisa que você acha mais, dando exemplo mesmo, real, de alguma coisa que você acha mais importante, assim, pelo menos para começar uma clínica, ou até começar um curso, por exemplo, um processo. É um projeto, vamos lá. Não, 3 mais minutos. para Desenho, poder faz o SWOT, exemplificar, cadê? porque às vezes fica muito na Não, teoria. um exemplo simples o que a gente tem realmente o problema é o atendimento pré-médico.
Porque muitas vezes dentro do consultório, da porta para dentro da sala do médico, a gente consegue fazer o que a gente sabe. Mas, e aí é aquela jornada do paciente. O que eu tenho algum problema, por exemplo, é o atendimento das secretárias online ou por telefone. O grupo mais idoso prefere por telefone, o grupo mais jovem não quer Mas que aí, minha você dúvida, ligue. como é que você vai coletar esses dados? Tem que ter alguém do lado sentado olhando? Tem um exemplo fácil aqui, vou te trazer. Desculpa se eu te botei numa... Não, Eu sei que é muita coisa, porque tem acho algumas importante. dezenas Qual de que seria o exemplos que recorte? ficaram pairando aqui, mas vamos lá. Tem um que é bem interessante, até caricato, mas isso aconteceu... O caricato é bom que exemplifica Isso, pela... isso aconteceu na prática, tá? Eu vivi esse projeto, não vou dizer o nome da organização, mas esse era o ponto. Uma unidade de emergência, plugada ali numa estrutura hospitalar, mas era, enfim, um departamento de emergência, que atendia ortopedia. Beleza. A reclamação era, meu paciente espera muito, e ele está abrindo um monte de ouvidoria. Essa era a dor do gestor. Beleza. Ele não quer receber ouvidoria, o paciente está esperando Esse é o muito. problema, não sei se é causa ou consequência, mas o problema é esse. Esse é o efeito, ele É o provavelmente efeito, vai ser o beleza. efeito, Tá. né? E aí a gente vai entrar com essas 4 fases para Sim, encontrar qual é a sim. causa. E aí tem, obviamente, várias, mas eu vou recortar aqui o problema para a gente chegar nesse ponto, né? Tinham várias dores na unidade de emergência, mas em particular, o paciente de ortopedia, quase que em 80% passavam pelo raio-x. Uhum. E aí o primeiro passo do engenheiro é mapear o processo. Então, primeiro, quais são as etapas e como elas estão distribuídas no layout. Uhum. E aí a gente se deu conta que o paciente andava quase 1 quilômetro para chegar ao raio-x. Ele ficava no fundo do hospital. Porque ele era compartilhado com os pacientes internados, que desciam no elevador, mas o paciente internado ele tem mobilidade por leito, sendo conduzido por um maqueiro. Nesse caso em particular, o paciente ali da emergência ele precisava se dirigir sozinho. E um paciente que vai com uma questão ortopédica, ele tem uma dificuldade de mobilidade. Com certeza. Né? Então, assim, parece óbvio, caricato, mas era a realidade daquela organização há algumas décadas. Uhum. Décadas, E aí, né? e aí o engenheiro ele faz o quê? Ele desenha o processo e ele coloca o processo no mapa. E a gente chama isso de mapa ou fluxograma. Uhum. Porque não é um fluxograma estático, ele está ali, né? Ele está dinâmico, a gente enxergando qual o volume de paciente acontecendo ali. E mais cruzamento de fluxo, por exemplo. Então, isso dificulta, o paciente se perde, ele já não tem dificuldade de mobilidade, não sabe onde é, ele está atravessando a unidade inteira. Dados. Quantos pacientes chegam, horário que chega, quantos chegam até a sala de Alguém raio-x, tá colhendo quantos literalmente aguardam. dados, Isso então, está sendo Se, colhido. Esse sempre, se né? eu tenho prontuário, a gente exporta um relatório. sim. Exato. Se eu não tenho, isso já aconteceu algumas vezes, prancheta. É. Cronômetro, prancheta, e aí, enfim, estagiários, Sim. de preferência alguns, porque você vai precisar deixar aquelas pessoas monitorando cronoanálise. aquilo há algum Tá tempo. E trabalho. algumas É unidades do trabalhoso. SUS têm isso cronometrado online. E, inclusive, publicizam esses tempos Exato. de atendimento para o paciente De escolher em emergência, que unidade legal. vão. Ah, legal. Isso é bem legal. E aí, né, acho que é um ponto interessante. Legal e talvez não divulgado, porque eu não sabia. Esse é um ponto interessante que, enfim, dado, informação é o novo petróleo, né? A gente precisa saber trabalhar nisso. Total. E aí, bom, esse foi o primeiro passo, entender qual era a configuração do problema, identificar a situação atual. E aí, quando a gente vai analisar quais são as causas raízes, aí uma delas, né, uma causa, eu preciso compartilhar o serviço. Eu não tenho recurso disponível para duplicar esse serviço. E aí a gente pode desdobrar isso em várias causas. Beleza, entendi que o serviço é compartilhado, essa é a minha causa raiz, o que eu faço? Aí eu posso, por exemplo, desenhar uma alocação de agenda mais oportuna, eu posso direcionar aquele consultório para uma outra entrada do hospital, e aí as possibilidades são infinitas. Algumas passam por obra, né, por mudança estrutural, por mudança de processo, por mudança de regra de agendamento desse paciente. Então, eu só vou colocar os pacientes internados à noite, porque eles já estão internados. Óbvio, respeitando ali a conveniência desse paciente. Mas eu não colocá-los às 7 da manhã já diminui o cruzamento de fluxo com o paciente da emergência. São algumas ideias, tá? Mas, de novo, na fase de desenhar a solução, eu vou olhar, inclusive, para o nível de maturidade da organização, eu vou olhar para a disponibilidade de recurso, para o que é estratégico para aquela organização. Eu posso, inclusive, Paulo, dizer que eu não atendo mais ortopedia na emergência. Porque o meu raio-x é mais estratégico e vantajoso Pro para a internado. galera. Exato. Tá? Só que aí, de novo, você vai revisitar a sua análise da situação atual, ver o que te cabe, o que é conveniente, entender quais são as causas raízes. Na etapa de projeto, a gente tem múltiplas possibilidades. De novo, eu tenho múltiplas possibilidades. Eu vou olhar aquilo que é conveniente, passar para a fase de implantação. E na implantação, a gente tem piloto. Tá? Então, eu vou testar. Eu sou uma rede de 90 hospitais ou de 90 clínicas na cidade. Eu vou pilotar em uma. De preferência que não seja de maior volume, porque se você errar, provavelmente você vai penalizar um volume alto do paciente.
Então, assim, só para trazer Resumo aqui de tudo isso que a Ana falou. Se imagina todo o processo, desde o momento que você entra no hospital, numa clínica ou qualquer tipo de atendimento, até o momento que você sai, principalmente quando você é a pessoa que está recebendo o tratamento. Principalmente no lugar do paciente. Por isso que a gente fala muito de valor e desfecho para o paciente. Tudo que acontece nos intervalos de chegar numa sala ou outra, até dentro da sala em si, mas tudo que compõe, ou seja, são muitas tarefas e agregado, fazendo atividades que completam o processo, é muito detalhado. Tudo isso que até compõe, essas Alguém ferramentas que não atendem. saiba isso, o que posso pensar? Um gestor leigo. Muito tempo de atendimento. Bota mais um médico. Mas Aí é o falta vem, de. é. O famoso Boa. falta de. É tão mais Bota mais fácil um, bota mais dois, colocar bota mais mais três. gente. Falta caindo em todas as cascas de banana. Muito bom. adorei. Falta de é o nosso principal diagnóstico Inimigo. de problema. Ai, não, tá, falta pessoa. Bota Principalmente mais falta um pessoas. raio-x no Até hospital. porque Falta é mais fácil, né? raio-x, É mais falta fácil. médico, falta recepção, falta... Mas por quê? O olhar vicioso de você olhar o efeito. E aí você atende mais 10 pacientes para pagar o falta de... Não, É. total, exatamente. Então, a importância realmente de todo o processo, né? De- Por de isso uma que tem análise que aplicar. sistêmica, né? Exatamente. É engraçado, o que eu visualizei assim é tipo, você tá pegando todo um processo contínuo e dinâmico, e está quebrando em vários momentozinhos para poder raciocinar melhor e fazer. Por isso que não é empírico. Por Sim. isso que tem que ter um método. Método. Então, e até uma coisa que eu levando agora pro meu curso, a mesma coisa que eu fiz, eu sempre fiz as punções guiadas. Eu comecei a ver que eu estava realmente fazendo muito bem, em casos difíceis eu estava conseguindo. Aí eu pensei, mas como é que eu vou ensinar isso? Então eu tive que perceber o que eu estava fazendo, quebrar nos momentos para poder Infrações. ensinar. E mais difícil, né? Que é fazer o outro entender e Exatamente. comprar a sua ideia de que aquilo Exatamente. faz sentido. Por isso que até no ponto que ela fala de implementação, que eu acho que conecta com a nossa última pauta de comportamentos e postura, por que é um ponto tão importante? A Ana está lá com o time dela de projetos, já ajustamos aqui, melhoramos o agendamento do raio-x. Se ela vai embora e aquilo não é consolidado, se as pessoas não Se compraram ideia, perde daqui a um em- mês volta tudo. Sim. Porque essas modificações, mesmo que quando para um melhor cenário, uma melhor rotina para quem está vivendo ali, incomoda um pouco do que era sempre feito. Será que eu vou Sim. deixar de ser útil? O que eu perco? O que eu ganho? Existem muitos interesses individuais, somos seres humanos, ninguém aqui é Sim. hipócrita. Mas qual que é o sentido de tudo isso? Como que quem está recebendo aquele processo, como é que Sendo o ganho transformado, está né? sendo E aí transformado? um líder contamina, né? Quer dizer, Exato. aquele líder não visualizado, ele fala, não, vamos voltar a fazer o que era antes, agora já ficou tudo É normal. muito de mais novo. sobre a sustentação pós-projeto. Durante o projeto, tudo é uma maravilha, tá todo mundo olhando, olha os resultados acontecendo. É um movimento que eu acho bem potente, e aí falando muito sobre educação, né? E temos aqui uma mesa de educadores, é realmente entregar esse conhecimento para quem está na ponta. Sim. Porque esse gestor ou esse profissional, seja ele gestor ou não, ele precisa perceber problema, porque os problemas eles vão acontecer. Então imagina, e aí, Paulo, até para tangibilizar essa discussão, eu percorro esse ciclo de 4 fases, por exemplo, olhando a jornada do paciente ortopédico, mas eu vou precisar reproduzir essas 4 fases para o paciente oncológico. E Exportar isso, né? E mais, eu percorri as 4 fases agora para o paciente ortopédico. Daqui a 1 semana, 2 semanas, novas dores podem acontecer. Então, a gente tem o que a gente chama ali de ciclos de melhoria contínua. Exato. Eu posso ter melhorias pequenas ali, incrementais, ou melhorias radicais. Por exemplo, se eu faço uma mudança estrutural, eu tenho uma melhoria radical, eu vou mudar de maneira Mudei o layout, a considerável. sala do raio-x. Eu mudo ali, né? E eu tenho também um ganho de desempenho mais perceptível. Exato. Mas isso não significa que eu posso parar de promover as melhorias pequenas. Porque se a gente para de promover as melhorias pequenas, o desempenho ele vai ser pior no futuro do E que além ele é disso, a gente está num mundo em que tudo está sendo desenvolvido, novos conhecimentos e tecnologias, novas demandas, Exato. as pessoas estão se especializando, questionando mais, não tem como parar. Por isso até que tem aquele provérbio japonês muito famoso que melhorias são ilimitadas e eternas. hoje. Exato. No caso, você começou seu curso agora, funcionou, agora você identificou que, putz, não estou atendendo mais esse público. Será que eu preciso modificar para atender outro? Agora eu vou vender uma mentoria? Agora eu sou o gargalo do meu processo? O que eu preciso fazer? Enfim, sempre vai ter algo que possa ser melhorado. E esse é o nosso desafio enquanto pesquisadores e empreendedores na área. E dessa questão de gestão, você estava falando de ter a necessidade do gestor, vou trazer um termo da física, que tudo tende à entropia, tudo tende ao caos. Exato. Então, se você não gastar energia para que não ocorra o caos, Sim. tem que ser Tá vendo como é melhoria que o contínua. simples ele funciona muito? A gente Sim. traz a física, e tem a engenharia, e tem a medicina. Eu, particularmente, gosto muito de física, porque Psicanálise a aqui ecografia, também. particularmente, muito Comportamento hemodinâmica. humano. Comportamento Então, eu humano. gosto muito de física, né? Sim. Essa parte toda. Então, a entropia... A entropia Sim. eu descobri mais na parte de investimento, mas não tem questão. Mas só para corrigir, a entropia leva ao equilíbrio, não ao caos. Né? Que é a morte, é o
o 0 graus, mas de qualquer jeito Sim. tem tudo. Na verdade, eu acho que talvez na medicina a gente possa mudar a física, porque realmente, se você não fizer nada, se você não corrigir, Piora. e eu acho que o empreendedorismo, ele precisa justamente isso. Talvez a gente possa criar esse termo. O empreendedorismo leva ao aumento da entropia. E o empreendedorismo de novo, é uma postura, é um perfil, ele é treinável. Lógico que existem pessoas mais entusiasmadas, aspirantes a isso, naturalmente. Mas eu, por exemplo, bem próximo do meu núcleo familiar, porque é muito comum no Brasil, acho que mais de 98% dos negócios do Brasil são formados por micro e pequenos empreendedores que vêm de família. Sim. Eu, por exemplo, não tenho nem muito próximo, eu tenho tios que eu tenho, enfim, inspirações gigantescas do empreendedorismo no ensino, que é a minha praia. Mas já veio comigo isso, mas eu vejo amigos e amigas, colegas de trabalho, que, cara, isso é muito treinável. Sim. E, assim, de novo, ninguém nasce sabendo, a gente sempre tem alguma coisa para desenvolver. Eu acho que quando a gente olha processos, é que a gente já tá tão incomodado com a nossa realidade, que a gente precisa entender isso enquanto método, mas quero para além. Aí entra muito a questão do empreendedorismo ou do Eu vou intraempreendedorismo. trazer um pouco da minha jornada nessa certeza. questão, porque quando eu acabei no meio da residência, a gente está nessa, né? E aí eu peguei muito essa questão do empreendedorismo, né? Sair do conforto com a minha sogra, que ela é uma médica, dermatologista, sempre teve a clínica dela. Então eu aprendi com ela essa questão de ter que fazer, ter que... E esse Desenvolver começo... uma nova ideia. E esse começo é desconfortável, Sim. sabe? Você Nossa, fica assim... da qualquer caixa. Sair, começo é. é desconfortável, Eu lembro né? que assim, lógico que eu Ou não vou... todo recomeço, né? Eu não vou ficar triste com ela, vou lá porque é minha sogra, não posso, né? Minha sogra, minha mãe é minha sogra. Tem que ser assim. Aí, mas sabe, no começo foi aquele desconforto, sabe? Pô, mas ela falou isso pra mim, Será mas... que isso é pra mim? Será que eu tenho essa energia? E aí você percebe que tem que ser assim, sabe? Você não pode estar na sua zona de Se conforto. acomodar. Não E pode. eu tenho uma grande inspiração também, trabalhou comigo, uma grande amiga, a Helena, ela sempre comentou assim, a melhor oportunidade que a gente tem é aquela que a gente vai do início ao fim. Porque muitas das vezes a gente começa e tá no gás, aquilo que a gente falou, tô incomodado, começo, se eu não consigo sustentar, não mudou o comportamental, eu não entendi o que eu preciso aprimorar, não é o know-how do médico saber gestão e tudo bem, ótimo, eu também não tenho know-how de medicina nenhum, eu tô aqui pra gente juntar. Se não for incomodando, E a não Ana sai do tem lugar. um termo que eu escuto, eu lembro dela falando isso. Faz sentido pra você? Sim, a gente pergunta Então muito tem o que bordão, fazer é o sentido. clássico. Pois Faz é, sentido. então assim, essa jornada, e pra você seguir do início ao fim, ela tem que fazer sentido, Que a né? pessoa precisa entender. Se for só no convencimento, não é sustentável. E aí, pensando em comportamento, né, chegando na nossa última pauta, a Thaís colocou muito bem essa inquietação. Então, acho que o primeiro passo, Bernardo, é se perceber como alguém que precisa continuar aprendendo novas áreas de conhecimento. Acho que a gente conseguiu abordar esse tema com bastante profundidade aqui hoje. Eu preciso de novas áreas, eu preciso de áreas que tenham sinergia para a gente entregar algo mais potente para o paciente e garantir a sustentabilidade daquela organização. E aí um segundo ponto, de novo convidando aqui a audiência para assistir os outros episódios, a Ana Venturini falou muito bem sobre isso, se colocar em ambientes diferentes. Então, se eu, enquanto médico especialista, só converso e só estou em ambientes com outros médicos especialistas, muito provavelmente eu não vou ter acesso a novas áreas de conhecimento. E aí, por exemplo, o Bernardo promoveu ali um encontro de cirurgia vascular e ele convidou uma engenheira para falar. Tava eu lá falando sobre indicador com os médicos e os olhinhos brilhando e as pessoas perguntando. Então, é realmente promover ambientes mais heterogêneos. É promover a aproximação, por exemplo, dos desenvolvedores de sistema, da galera de análise de dados, dos engenheiros, para que a gente consiga ter um sistema mais equilibrado, um serviço que entrega... enxergar pela visão do outro. É o os famoso problemas, né? beber de outras fontes pra gente até estimular a criatividade, estimular outros tipos de incômodo. Eu tenho muito uma mania mais focada ali no intraempreendedorismo, trabalhando em uma grande organização, até para sala de aula mesmo, eu penso, quais exemplos eu consigo trazer para além daquilo que eu estou explicando? Porque você não precisa convencer a pessoa, fica claro, eu também tenho essa dor. Então é muito importante beber, igual você comentou, de outras fontes para você enriquecer o seu repertório. Perfeito. Né? E é aquilo, eu tô sempre acostumada, senão vira mais uma vez falando sobre a mesma coisa, aí você tá falando com outras pessoas. Sim. Cara, eu gosto dessa área, eu gostei da ideia do empreendedorismo, nunca tinha passado pela minha cabeça porque não era uma realidade na minha família. Ou, nossa, eu gosto muito do perfil do empreendedor, mas eu quero a segurança ali de um salário fixo de um contrato. E Tem é até como você ser um interessante essa empreendedor. heterogeneidade, conhecer outras pessoas. Por exemplo, você tem um conhecimento que eu não tenho, eu aprendo com você.
eu consigo esse conhecimento atuar em uma coisa que você Adaptar, nunca ia exatamente. ter, porque era a minha dor, não é a sua. Exato. Exato. Então essa é a parte muito Vira um interessante. exemplo para que ela continue É- influenciando. Não precisa inventar roda, gente. É. O simples, Sim. ele funciona. As pessoas, né, a Ana me ensinou isso. As pessoas estão tão preocupadas sempre em deixar As aquilo que elas inovações já fazem disruptivas, mais rápido, ou precisam fazer uma inovação disruptiva, enquanto elas não estão entregando arroz com O feijão bem básico. feito. Na medicina a gente tem visto vários exemplos disso, que o básico precisa ser ensinado várias vezes Sim. durante a formação e a gente está tendo que voltar. A gente evoluiu tanto com dados, com tecnologia, que atender o paciente com humanização, com uma imunidade, Que né? é o básico. Que é aquilo que a Não tá- gente volta. a gente Exato. precisa voltar. Então, e a outra coisa que eu queria, já ligando também a essa última parte, é que aprender com quem já tem esse conhecimento. Porque se Exato. você for ter que buscar tudo isso Pra para que a gente criar vai suas errar, né? ferramentas. Então, Sim. hoje eu sou um leitor ávido de diversos fatores, inclusive de empreendedorismo, para ver se eu pego esses insights, né? Sim. E aí, por exemplo, como cursos ou como mentorias, para que você economize 2, 3 décadas de uma pessoa que escreveu aquilo, você vai aprender isso em 1 ano, em 6 meses. Tempo e recurso, né? Exatamente. Então, acho que só para a gente sintetizar, pensando em comportamento, acho que é um comportamento inquieto Uhum. e depois disso um comportamento multiplicador. Então, acho Sim. que é o papel que a gente tem hoje aqui dentro da sociedade, né? A gente conseguir multiplicar e deixar isso nas pessoas. Eu digo que essa é a forma de transformar o mundo, só através das pessoas, Exato. não tem outra. E pensando em habilidade, aí o Bernardo trouxe dicas muito bem estruturadas, né? Começar a identificar esses gaps e estruturar essa lista de habilidades que precisam ser desenvolvidas. Uhum. E aí, logo na largada, entender processos, entender dados, entender de modelo de negócio. Eu tenho uma diquinha. Dica. Primeiro, fazendo a sua tradição de inquietude, não é porque a pessoa não pode ser introvertida. Não tem nada uma coisa a ver com Ou a bem outra. sucedido, mas precisa Exato. melhorar. Quer dizer, Exato. porque Mas tudo tem assim, áreas. existe oportunidade. Para o de melhorar. empreendedorismo e para o intraempreendedorismo, é muito importante aprender, ou pelo menos somar com quem já fez, com quem já passou, até para você adaptar e formar ali o seu método, digamos Sim. assim. O que eu tenho tinha muita mania quando eu, enfim, tava no mercado e buscando e querendo aprender, eu olhava basicamente o currículo, a trajetória, o compartilhamento. Então, nossa, eu tô me interessando por esse assunto. Acompanhar o que a Ana tá falando nos Sim. vídeos, acompanhar o que as pessoas estão compartilhando nas redes sociais, é muito interessante. Putz, isso Ter um aqui atrai. LinkedIn, né, Paulo? Ter um LinkedIn é Cheguei bacana. Cheguei a entrar Puxando a ontem. orelha. Entrei ontem no LinkedIn, só que eu tava cansado. Então, é literalmente Foi conseguir um papo e uma acompanhar. puxada de orelha. Aproveitar Bernardo. o lado Fica com bom vergonha. ali de quem tá compartilhando nas redes sociais as boas trajetórias construídas. As boas trajetórias, né? Obviamente Exato. a gente tem, Redes, né? tem pessoas que Redes. você não necessariamente precisa seguir, mas a disponibilidade de informação, e você falou dos filhos, né? Quer dizer, eu tenho 3 filhos, o mais velho, eu troco o tempo todo com ele podcasts, Sim. dicas de livro, e não simplesmente aquele rolar de informações inúteis. Gente, eu não vou romantizar. Não vamos romantizar aqui. O empreendedorismo, ele não é fácil, ele não é mole, a gente precisa construir muita coisa, mas ele não é possível senão ninguém fazia. Exato. E de alguma forma, a gente tem uma oportunidade gigante que anos atrás não tinham dessa dispersão de conhecimento. Eu adoro assistir meme na internet, às vezes eu quero ser uma pessoa inútil, mas na grande maioria das vezes, o que eu consigo utilizar de melhor para me apropriar daquilo que talvez não seja do meu ambiente, do ambiente de saúde, que seja, adotar para minha realidade, como é que a gente consegue fazer essa troca? Sim. Heterogêneo, como você comentou. E aí, fortalecendo as redes, nesses episódios, eu estive aqui com pessoas que eu conheci em oportunidades de ensino e que fazem parte real da minha rede de troca, né? Em Bernardo, a Ana Venturini, a Mariana são pessoas com quem eu converso quase diariamente. Agora eu vou puxar a orelha do Paulo para fazer o LinkedIn. Vai lançar amanhã. já. E grandes mentores internacionais. Eu tenho E a são Ruth acessíveis, Goethe, né? uma anestesista americana, e que eu a sigo e ela troca, ela responde. Responde. As tem pessoas, livro. tem muitas pessoas receptivas, a gente que fica com Com vergonha. receio, É, exato. Inclusive, ela Verdade. esteve no congresso online também, esse Legal. que a Ana teve a oportunidade, que foi fantástico, todo mundo adorou, trazendo as informações simples. Quer dizer, às vezes as pessoas conseguem de maneira simples, como a gente está aqui tentando num papo informal, Sim. mostrar a importância do empreendedorismo para qualquer fase de várias carreiras, né? A gente está falando da área de saúde, mas para várias carreiras o empreendedorismo hoje não é que seja só uma necessidade, é uma realidade. Sim. Perfeito. E quanto mais você souber sobre isso, mais fácil vai ser você carregar sua carreira de uma maneira positiva. Eu acho que muito médico é empreendedor e não sabe. Exato. Né? E como Muita não gente sabe, faz mal, né? Exatamente. E pra gente não entrar naquele lado muito tóxico do negócio, mas é verdade, todo mundo que trabalha vendendo o seu próprio conhecimento, de alguma forma, já somos uma marca. Sim. Então a gente precisa fazer essa gestão de marca. Na maioria das vezes a gente só tem uma primeira chance de causar uma boa impressão. A gente Sim. tá no mundo corrido. Então,
método, novamente. Existe um método pra gente se desenvolver e escalar resultado e ter tempo para outras coisas. Eu não quero atender mais porque eu quero trabalhar mais, eu quero, enfim, ter qualidade de vida para além disso. Tudo isso permeia a construção do método de melhoria de processos em saúde. E fazer algo que você fique confortável em fazer. Exatamente. Né? Que não seja algo forçado. Sim. Que você gosta, que você é Estão confortável. animados? Eu adorei essa conversa. Estamos chegando ao fim desse papo. Eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi, com o que eu pude aprender aqui. De novo, gente, para mim é sempre uma troca. Não existe conversa sem troca, sem doar e receber. Fico de novo muito grata por vocês estarem aqui. E aí eu vou pedir para vocês deixarem para a audiência um contato, seja o LinkedIn, seja o Instagram. Não vai ter LinkedIn. Já aviso logo. E uma mensagem final para o público que vocês, enfim, achem que seja relevante para a audiência conseguir se aproximar mais disso que a gente conversou hoje. Se quiser começar, Thaís. Eu começo. Bom, super receptiva no LinkedIn. Tá Thaís Campos Cirilo, apesar da maioria das pessoas me conhecerem como Thaís Cirilo. Eu acho que o principal de tudo que a gente comentou aqui é principalmente se entender enquanto empreendedor ou intraempreendedor aonde você está inserido ou aonde você quer chegar, que não tem esse recorte, enfim, de se você já tem experiência, se não, eu acho que se aproxime de pessoas. A minha principal dica é se aproximar de pessoas que consigam de alguma forma contribuir com conhecimento, porque o que você consegue desenvolver e aprender para além de onde você tá, sabe? Para aquilo que seja seu e literalmente alimentar esse incômodo. Esse incômodo é algo que vai te impulsionar para frente. Experiência própria, eu acho que foi bem bacana alimentar disso e enfim, focar no que o simples funciona, o básico bem feito ele funciona, ele é uma diferenciação. E só de estar assistindo isso aqui e, enfim, Sim. Sugerindo novos temas. Várias pulguinhas atrás da Várias pulguinhas já te coloca anos-luz à frente de muitas pessoas que estão no mercado. Eu acho que essa questão de saturação, ela precisa ser conversada também. Legal. Bom, eu vou deixar o Instagram, Dr. Bernardo Barros, de Dr. Bernardo Barros. Ali eu me comunico o tempo todo com os pacientes, com pessoas que têm essas dificuldades. Eu gosto de me classificar também como um mentor dos alunos, dos residentes. Eu gosto dessa troca, como a Ana falou. Eu acho que é uma palavra, desafie-se, né, o tempo todo, desde a saúde, desde a educação, do contato com a família e aqui no empreendedorismo, né? Então, desafie-se a ser diferente, a ser mais. E estou aberto também a discussões, eu gostei muito de estar aqui, acho que o caminho é esse, né? Se a gente puder trocar com pessoas, eu tenho os meus mentores, de preferência mais de um, mais de 5, talvez não mais que 10, porque aí você também se perde, mas tenham pessoas que você segue ou que você acredita de autoestima para que você aprenda com elas o tempo todo e mescle para criar a sua própria capacidade, né, e a sua própria realidade. Exato. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ana. Obrigada, Bernardo. O meu Instagram também, que é muito criativo, que é Dr. Paulo Peretti também. Peretti com 2 T's e E. E eu acho que a orientação que eu poderia dar, a dica, seria evitar a zona de conforto. Eu acho que a zona de conforto é o pior lugar que você pode estar. Você não vai para frente, você não vai para trás. E citando também uma coisa que eu também peguei da parte de investimentos, que tem relação com o empreendedorismo, é quem tem uma fonte de renda está a um passo da pobreza. Isso. Então, se você só faz uma coisa, né, só quer fazer uma coisa, só está na sua zona de conforto com uma coisa, você dá um passo da sua vida mudar de uma hora para outra. Então, o empreendedorismo, né, traz essa questão que, pô, vou fazer tal coisa, vou fazer mais de uma coisa, né, e falando da questão da mentoria também, é importante você ter alguém que você tem como, não ídolo, mas né? se espelha, sabe? Você se espelha, que você possa trocar uma ideia, né? Possa trocar uma informação rápida. Às vezes eu mando mensagem, Bernardo, pô, Bernardo, tem tal paciente, tal, o que você acha? Ele faz isso. Eu falei, beleza, Às vezes fazer. mais novo, às vezes mais velho, às vezes da mesma Sim. idade, né? Que já passou por experiência. Sim. Então o mentor não é aquele senhor ou senhora só. Eu troco, o Paulo me ensina muito, eu troco com várias pessoas de várias idades. Então, eu acho que é importante também. Uma maneira com de o Paulo. encerrar isso que vocês estão falando antes de voltar para Ana é muito a questão de não se preocupe em procurar estar perfeito para começar alguma coisa. Sim, Se você sim, começa total. com alguma coisa perfeita, você já tá começando tarde. Total. Muito famoso isso, né? Total. A gente sempre vai ter, a gente estava comentando isso, a gente sempre Sim. vai ter algo para melhorar quando a gente começa. E que bom que tem, né? Exatamente. Perfeito. Bom, agradeço novamente. E aí, com relação às minhas redes sociais, o Instagram, anacarol_vasconcelos. E no LinkedIn, Ana Carolina Vasconcelos. E a dica que eu dou é para que você continue acompanhando os próximos episódios desse papo sobre melhoria de processos em saúde. E eu te vejo na próxima.